proporcionar mais conhecimento, né, para as pessoas, poder compartilhar aí um pouco das minhas experiências, naquilo que eu acumulei ao longo da vida aí, tenho praticado na minha vida de forma de organização financeira, de poder fazer viagens, que é o tema que vocês escolheram aqui hoje exclusivamente. Eu até assustei, porque imaginei assim, não, a galera quer falar sobre investimento ou vai querer falar sobre alguma questão financeira, apesar que foi bem votado também a questão de organização financeira, então esse tema já está destacado para a gente poder falar num próximo momento. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre isso aqui, que são as estratégias com pontos e milhas que eu utilizo na minha vida aqui em relação à organização das viagens, né? As minhas viagens em família, né? E aí eu gostaria muito, né, que vocês tivessem um entendimento que eu tentei fazer aqui da forma mais prática, e aí eu vou trazer exemplos, a gente vai fazer contas, a gente vai abrir páginas aqui para poder visualizar de fato o que está acontecendo aí em relação à passagem aérea, os preços e tudo mais, e mostrar nessa prática, né, se é possível ou não. Eu já te digo que é possível, então fica até o final que você vai ver que é possível você colocar essa rotina na sua vida, ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Isso. E aí é o seguinte. Bom, primeira coisa, antes de começar, né, eu preciso te falar duas coisas importantes que tem que ficar claro aqui para todos nós, né? Primeira coisa extremamente importante é quem sou. Eu acredito que muitas pessoas aqui me conhecem, mas eu sou Carlos Lima, sou casado, tenho 2 filhos, né, sou empresário. Hoje atuo muito na parte de consultoria de investimentos e já viajei aí para mais de 20 países, alguns países já voltei algumas vezes. Isso é muito gratificante, né? Isso é muito bom, muito legal poder celebrar isso na minha vida. E o outro ponto, né, é que eu não sou especialista em milhas, então precisa ficar claro aqui, eu não vivo disso, eu não sou emissor profissional, o que eu vou te mostrar aqui hoje é o que eu aplico na minha vida de fato, né? São estratégias que eu fui aprendendo ao longo do tempo, estudando, testando, errei também, tá? E principalmente, filtrando aquilo que realmente funciona na prática, porque o que acontece? No mundo das milhas, né, a gente vê várias propagandas, né, e toda hora tem uma influência mostrando isso aí, e tem muita coisa bonita na teoria, mas que não encaixa na rotina da maioria das pessoas. Então a gente precisa ter esse nível de consciência, né, esse nível de consciência para poder entender o que realmente cabe para a nossa realidade. Então aqui eu vou te mostrar o que funciona para mim, dentro da minha realidade, dentro da minha rotina, dentro daquilo que eu já construí ao longo do tempo, e é assim, principalmente, né, dentro de um planejamento financeiro organizado. Tá? E aí, quando eu falo de planejamento financeiro organizado, eu venho para um tema que é extremamente importante, que é a mentalidade financeira. Tá? Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Antes da gente falar de milhas, né, a gente precisa falar de mentalidade, de comportamento, porque viajar não começa lá na compra da passagem. A gente começa, essa formação, né, ela começa quando você organiza a sua vida financeira. Então, quando você tem uma vida financeira organizada, você consegue, né, se programar, se organizar para, de fato, poder fazer as suas viagens. Então, para mim, viagem não é um evento isolado, não é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Ela é a parte final de um processo. Geralmente, ela é consequência de um ano de trabalho, da disciplina, da minha organização financeira, e isso vai fazer com que eu conquiste, né, a viagem de fato. Então, o que precisa ter um entendimento? Quando a gente tem a razão e o entendimento de tudo isso, o cenário muda, né? As coisas mudam para a nossa vida. Então, um erro muito comum, né? O que acontece com a maioria das pessoas? Elas trabalham o ano inteiro, chega lá, um ano, tira férias, aí chega nessas férias, praticamente não tem dinheiro, né? Porque tem o dinheiro das férias, mas quando voltar de férias não tem dinheiro, então não pode gastar tudo. Mas mesmo assim decide viajar no impulso, sem programação, sem uma organização. E aí que o que era para ser prazeroso, né, vira às vezes uma preocupação. Né? Então viagem não pode ser uma fuga da realidade. Tá ruim aqui, vamos para outro lugar. Tem que ter o entendimento que viagem tem que ser uma recompensa na sua vida, ok? Bom, e viajar, ela é para descansar, é para celebrar,
para a gente criar memórias com quem você ama. E não tem coisa melhor, gente. Eu sempre digo que é bom demais sentar numa roda de amigos e contar histórias de viagens, né, dos perrengues que a gente passa, das maravilhas contempladas, das surpresas que acontecem. Isso é muito bom, tá? O perrengue que foi muito ruim, ele vira uma piada depois. Então, e isso gera memória, né? Isso fica para a vida inteira. Isso é o grande investimento que a viagem nos proporciona. Mas existe uma condição para isso tudo ser saudável, tá? Você precisa ter condição financeira para sustentar essa experiência, esse hobby, né? Como eu falei, como eu já viajo há muito tempo, isso está dentro do meu programa de vida, né? Poder fazer isso com frequência, eu hoje me programo, me organizo, e eu vou falar um pouco sobre isso com vocês aqui, beleza? Bom, se a viagem não fica legal, ela gera estresse financeiro, então ela perde o sentido. Concorda comigo? Um alerta importante, não, que eu preciso deixar aqui para vocês, é o seguinte: as milhas, elas não podem ser desculpa para gastar mais dinheiro, tá? Porque senão você troca um problema por outro. Você acumula pontos e acumula dívidas. Então, eu sempre falo para os meus mentorados lá, quando a gente está fazendo a parte de organização financeira, que cartão de crédito é muito bom. A gente vai falar sobre cartão de crédito aqui. Cartão de crédito é fantástico, ele tem muitos benefícios. Os brasileiros, têm coisas que não tem no mundo, tá? Então, só que a gente precisa saber usar essa ferramenta. Então, eu quero que você guarde uma primeira coisa. Primeiro, a gente tem que ter organização para depois a gente otimizar as coisas, ok? Bom, até aqui, tá tranquilo? Vocês estão todos apagados aí, eu preciso saber que vocês estão bem, dá um sinal aí, um joinha, manda um tchau. Tranquilo. Ah, isso aí, Glaucia. A Glaucia já vi que é a que vai me ajudar aqui hoje. Outro ponto importante nessa história aqui é que viagem não é sobre status, né? É experiência, não é sobre ficar postando foto. Cara, não tem problema nenhum. Eu aprendi que se você está ali comemorando, celebrando, por que não proporcionar, né, ou compartilhar essa experiência com aquelas pessoas que não podem estar ali com você? Não tem problema nenhum em fazer a promoção da sua viagem. Eu acho que isso é fantástico, eu adoro ver as pessoas viajando. Vou usar o exemplo da Glaucia aqui, que respondeu que agora viajou recente, em janeiro, se eu não me engano, e eu tenho certeza que foi uma ótima experiência em família, e ela postou e eu acompanhei. E da mesma forma, eu tenho pessoas que seguem, né, a gente ali, eu e Tiziane, e acompanham nossas viagens e gosta disso. Então, eu prefiro pensar que as pessoas de bem, que querem o nosso bem, eles vão estar felizes quando a gente faz isso, tá? E essas experiências, essas memórias, né, elas vão fortalecer a nossa família, as nossas realizações, e a gente precisa ter um entendimento que viajar de forma planejada nos permite viajar o ano inteiro, ou todos os anos, pelo menos. Quanto mais a gente planeja, quanto melhor for o planejamento da sua viagem, menos vai ser o risco de ter problemas, de ter perrengues, e maior vai ser o nível de prazer, né? Quem depende de sobrar dinheiro não viaja. Agora, se você se planeja, vai conseguir sim viajar o ano inteiro. Agora eu quero falar de milhas, tá? Especificamente, né? Se você entendeu que a gente está num momento em situação ótima, é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, que as milhas elas não resolvem a desorganização e nem funciona se tiver desorganização. Mas ela potencializa muito a estratégia de realizar os sonhos. Porque, na verdade, o que a gente precisa ter um entendimento é que se eu consigo utilizar as estratégias de milhas para poder fortalecer e tornar o meu processo, né, de comprar as passagens, comprar a hospedagem mais barato, cara, isso vai fazer muita diferença, né, no resultado que eu vou poder ter em outras experiências na minha viagem, ok? Então, para poder fazer isso aqui acontecer de forma prática, eu separei aqui 4 passos, tá, para a gente poder percorrer. E aqui, mais uma vez, você precisa entender que a construção que será tratada aqui, né, daqui para frente, ela considera que sua vida financeira está organizada. Então, ponto 1, que você tem uma boa reserva financeira, que você gasta menos do que ganha e também não age por impulso. Eu tenho que colocar essas considerações aqui para que você fique tranquilo,
fique com um bom entendimento do que eu vou tratar a partir de agora, ok? Então vamos lá. O primeiro pilar é o pilar fundamental, um dos pilares fundamentais, né? Que é o cartão de crédito. Então o cartão de crédito vai ser uma das ferramentas que eu vou apresentar aqui, vou discutir ela. A gente vai trabalhar especificamente duas ferramentas de aquisição de pontos e estratégias para multiplicar esses pontos, tá? E é legal que eu vou falar essas coisas aqui, e eu sei que muita gente que já pesquisou, já estudou essa parte de milhas, por exemplo, elas vão saber, isso aí eu já sei, é assim mesmo que faz, mas o que acontece muitas das vezes é que nem é todo mundo que consegue colocar isso em prática. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é os benefícios que os cartões de crédito nos permitem. Aqueles mais comuns, sala VIP, seguro viagem, a maioria das pessoas conhece, mas às vezes nem usa, tá? Um exemplo aqui na última viagem, quem estava conosco não fez o seguro viagem do cartão, mas fomos com seguro viagem e precisou, tá? A gente teve lá uma necessidade de atendimento médico e o seguro viagem funcionou perfeitamente no sentido de nos dar essa tranquilidade. Depois vou pedir até a experiência aí, se teve já o reembolso e tudo mais, para a gente poder compartilhar essa experiência também. Mas cartão de crédito pode ser convertido, aliás, muitos cartões de crédito devolvem dinheiro, os cashbacks, o seguro viagem que eu falei, tem a proteção de compras, é um item fantástico que as pessoas não conhecem, que você compra qualquer coisa com esse cartão, alguns cartões, algumas bandeiras, tá? Esse é benefício do cartão, não é do banco, é da bandeira, geralmente. Essa compra está protegida por 90 dias. Se estragar, quebrar, roubar, você consegue ser estornado do valor daquela compra, dentro de 90 dias. Tem lá o procedimento, tem que seguir as regras que são postas pela bandeira do seu cartão. Mas outro ali, proteção de preço. Esse é fantástico também. Em 30 dias, você comprou lá uma televisão e depois de, 20 dias, você achou um anúncio em que essa televisão estava com desconto de R$500. Registra aquilo ali, abre a ocorrência, você recebe esses R$500, tem limite para isso, mas recebe esse dinheiro de volta, e as pessoas ainda não sabem disso, né? Desconto por antecipação, o famoso ganhar dinheiro com cartão. Eu estou citando alguns aqui de forma bem rápida, tá, gente? Mas depois, se vocês quiserem uma aula específica sobre cartão, sobre todos os benefícios de cartão, a gente pode falar sobre eles, tá? Mas desconto de antecipação, se você antecipar parcelas, você ganha mais descontos. Às vezes você já comprou à vista, 10 vezes sem juros, mas se você tem condição de antecipar a parcela, a bandeira te dá desconto lá, mais desconto lá de 2%, 3% daquela parcela adiantada. Isso é dinheiro no bolso, tá? As conveniências e o famoso parcelamento versus investimento, que é a estratégia de quem aplica o dinheiro e deixa ele render ali com 30, 40 dias para depois pagar o cartão de crédito. Isso é só algumas, tá? Que eu estou falando aqui, mas tem outras, né? A gente precisa conhecer os benefícios, porque o cartão, ele não é o problema, ele é um ótimo, um ótimo aliado se você souber usar. Mas tem regras, tá? Cartão, ele tem a complexidade e o risco do uso indiscriminado. A falta de controle sobre essa ferramenta é um problema. Então, não é só sobre ter o cartão mais bonitinho, com os melhores benefícios, é sobre ter o cartão mais eficiente e que você consiga usar com consciência. Você precisa olhar ali quantos pontos ele gera, quanto que custa, se ele tem custo, quais são os benefícios que realmente ele entrega, se ele está dentro da sua realidade, tá bom? Então, o cartão de crédito vai ser uma ferramenta poderosa que vamos usar aqui como exemplo para ser o nosso start dentro daquilo que a gente conversou, dentro do que a gente está conversando. E para isso, eu vou levar vocês para uma prática que é o entendimento de o que aconteceu, aliás, o que vai acontecer com o grupo selecionado aqui, de acordo com a pesquisa que vocês responderam. Eu coloquei lá uma enquete, agradeço a todos aqueles que participaram, e nosso grupo ficou assim, olha, majoritariamente mulheres, a maioria são mulheres, a idade média de 35 a 44, casados, tá, com união estável, a maioria tem 2 filhos. A renda mensal gerou um problema aqui, porque deu empate. De 5 a 10 mil e de 10 a 20 mil, ficou
empatado. Então, eu trouxe aqui um valor mais amplo de 5 a 20 mil. A maioria usa um único cartão. Achei isso interessante, porque a realidade, muitas das vezes, das pesquisas mostram que esse cartão, as pessoas têm mais de um cartão, né? A fatura média foi de 2, aqui também empatou, tá? De 2 a 5 e depois de 5 a 10. De 2 a 10 mil, aí ficou muito amplo também. Aí eu usei aqui essas duas informações, mas eu vou justificar aqui qual que é o valor que a gente vai usar para nossas análises. Esse um cartão, a maioria falou nele que usa um cartão, a média que mais pontua é de 2 pontos por dólar, que é uma média muito boa, bem razoável. A gente consegue cartões ou estratégias que gerem mais pontos do que isso, mas 2 pontos é um excelente ponto de partida, tá? A maioria não usa pontos para viajar, e eu acho que faz todo sentido, então, isso que a gente está falando aqui. E aqueles que declararam lá a viagem dos sonhos, o grupo, né, falou lá que tem vontade de conhecer Estados Unidos, né, ir para Disney, levar a família para Disney. A gente teve a oportunidade de fazer isso ano passado e foi fantástico. Eu falo que eu e o Tiziana, e a gente aproveitou mais do que os meninos, né? Porque, de fato, era um sonho que, da nossa geração, muitas crianças, né, muitos adolescentes e jovens tiveram e têm até hoje, né? Então, com base nisso, eu vou seguir uma trilha de como eu faria, tá, para conquistar essa viagem, ok? Eu vou dar um exemplo dessa viagem aqui, partindo de um ponto zero, e aí eu tenho que colocar e travar o entendimento de vocês nesse contexto que vai ser uma jornada otimizada, mas que é possível sim, tá? E depois eu quero saber a opinião de vocês sobre todos esses pontos. Mas vamos lá então. O que eu considerei aqui? Nós vamos considerar uma renda mensal, já que a gente tinha ali uma média de renda de 5 a 20 mil, na média, né? Eu considerei que uma média de 12 mil reais, talvez não é a sua realidade, mas calma, se você ganha menos do que isso, depois você vai fazer uma conta proporcional daquilo que a gente vai apresentar aqui. E a história sobre isso é otimizar as nossas compras com cartão de crédito. Aí eu vou abrir um parênteses mais uma vez. Precisa ter consciência, controle, autocontrole, tá? Sobre o poder do cartão de crédito. Porque se você usar ele desenfreadamente, você pode perder o controle e gerar uma bola de neve de problema para você com dívidas, tá? Então eu não quero que você faça isso. Mas eu falo que é possível. Hoje, por exemplo, eu vou te falar assim, na minha carteira, se tiver dinheiro, eu não sei quanto que é e deve estar lá já mofando, porque eu dou preferência por aquisição de duas formas. À vista com desconto, desde que o desconto seja bom, tá? E aí tem uma calculadora para poder fazer isso, mas esse é assunto para outra aula, né? Parcelado sem juros, poxa, se não for impactar muito no meu orçamento futuro, pode ser uma alternativa, se for um bem durável, que também é assunto para outra aula, mas eu consigo hoje aqui em casa, a gente consegue otimizar o máximo das nossas despesas concentradas nos cartões de crédito. Então, para poder estarmos todos na mesma página, eu vou usar um exemplo aqui, que aí eu vou ressaltar que, como eu falei no início, né, tenho falado que às vezes essa situação aqui não vai ser a realidade de todo mundo, porque a pessoa precisa se organizar financeiramente, está em resolver alguma dívida, então não tem que ficar nessa sagacidade de querer fazer o resultado acontecer a qualquer custo, tá? Mas vamos partir daquele pressuposto que eu falei aqui, que a situação está adequada, a gente tem reserva financeira, gasta menos do que ganha, e a gente tem como prioridade aqui viagens, né, no nosso planejamento de vida, de família, para celebrar, ou comemorar as nossas conquistas, beleza? Então é isso, ó. Uma fatura média de 10 mil reais, ela vai gerar ali pontos por dólar, né? Todos os cartões usam essa referência, tá bom? Se é 2 pontos por dólar gasto, eu tenho que converter esses 10 mil, ele vai dar ali, dividido por 5,30, peguei a cotação próxima do dia de hoje, cerca de 1.887 dólares de fatura. Se eu multiplico isso por 2, eu vou ter 3.774 pontos, ok? Por mês. Então, se todo mês eu acumular durante 6 meses, eu vou ter 22 mil pontos, em 12 meses eu vou ter 45 mil pontos. Aí você fala, Carlos, poxa, mas aí ainda não dá para ir para Disney, né? Mal, talvez dá para Belo Horizonte, porque trocar pontos para Belo Horizonte aqui tá difícil.
apesar de, às vezes, você achar alguma coisa, né, que seja interessante. A gente comprou em fevereiro agora 4.000 pontos o trecho para Belo Horizonte, então foi bom, né, tem de vez em quando aparecem essas promoções, tem que ficar vigiando. Mas beleza, tendo esse entendimento, que é o ponto fundamental, estou usando o cartão, concentrando as minhas compras, os meus consumos no cartão de crédito para gerar uma fatura alta que está dentro do meu orçamento familiar para eu conseguir pagar essa fatura, isso aqui seria um cenário bom. E eu não estou gastando mais dinheiro por conta disso. Lembre-se, vou lembrar toda vez, vai ficar repetitivo, mas eu preciso que você tenha consciência. A gente não está fazendo nada de além daquilo que eu faria se pagando com dinheiro, pagando com Pix, débito e assim por diante. Só se eu estou concentrando no cartão de crédito para usar o benefício dos pontos. Passo 2. Bom, aqui tem um outro passo que é extremamente importante, que é fazer compras bonificadas em programas de relacionamento. Tá? E o que são esses programas? Não é a gente só gastar, né? É entender que se eu tenho condições e necessidades de custos de vida periodicamente, eu posso comprar aquilo ali e alguns parceiros vão ali ter entregas de pontos. Vão ali entregas de pontos de 2, 5, 10, 15 vezes mais pontos se você usar ali o caminho da compra via parceiro, ok? Eu não vou entrar no mérito aqui de como é que as parcerias geram dinheiro e tudo mais, senão vai ficar muito extenso, mas o fato existem sim situações em que comprando com pontos vai ficar mais caro, por isso tem que pesquisar antes, mas tem algumas situações em que os pontos vão ser equivalentes. Você comprando via o sistema de parceria, o custo, o preço vai ser o mesmo como se estivesse comprando no site normal. Então, você vai estar deixando de acumular um ponto ali se você não estiver fazendo isso. Então, precisa pesquisar. Nada é de graça, não tem nada de graça. Mas compras de consumo doméstico, coisas que você podem fazer, produtos de limpeza, de higiene, aquilo que não é consumível, de alimento, por exemplo, você pode comprar em programas de pontos, tá? Em parceiros. Bens duráveis, vai comprar uma TV, uma geladeira, um computador, você pode comprar com parceiros, você consegue fazer muitos pontos com isso. Consumos periódicos, roupa, cama, mesa e banho, essas coisas todas podem ser compradas em parceiros. Vou mostrar aqui, vou passar para o site aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nas oportunidades que a gente pode ter. Bom, programa de pontos. Eu vou mostrar 2 que eu mais uso, tá? Que vocês precisam ter ali a dinâmica, né, de entendimento, que vão ter vários, e aí vocês vão encontrar aquilo que é mais factível para vocês, mais prático para vocês, tá? Eu uso o Livelo, tá? Você entra lá no Livelo, você vai conseguir visualizar lá algumas oportunidades de compra, agora já está na tela aqui, ó, 5 pontos por real no Clube Livelo, 3 pontos por real, tem isso também, né, se você é assinante de clube ou não. Mas aqui eu consigo ver, ó, quais são os parceiros, ó, Amazon, 1 ponto por real gasto, Shopee, Casas Bahia, Magalu, e com muita frequência, você vai ver algumas condições promocionais, ó, era 2 e passou a ser 5 pontos por real gasto, ponto frio, 5 pontos, 7 pontos, 12 pontos. Então, se você vai fazer algum consumo ou está programando comprar alguma coisa, que pode esperar, lógico, melhor oportunidade de comprar é aqui, né, desde que o preço esteja equivalente a uma compra normal. Você tem aqui, vir cá e pesquisar aquilo que você vai fazer. Então, calçados, roupas, né, tudo isso aqui a gente consegue através dos parceiros. Outro aqui, né, que é o Esfera, né, quem tem conta no Santander, acumula pontos, ela é via Esfera. Da mesma forma, tem aqui os diversos parceiros, e esses parceiros vão acumular pontos à medida que você faz a compra por esse caminho, tá? Então, você precisa entender aquilo que vai ser melhor e que vai encaixar melhor para você, ok? Bom, eu, como eu falei, uso o Livelo, principalmente, o Esfera, Azul Fidelidade e o Latam PES. Tá? O Latam PES entrou na minha carteira de estratégias aí no final do ano passado. No final não foi na Black Friday, né, tinha uma condição especial com um cartão novo lá, e aí eu aproveitei, peguei e já utilizo ele aí para fazer algumas viagens, já usei, né, eu uso ele para poder fazer algumas viagens também. Então, por que eu estou falando isso aqui e mostrando isso para vocês?
A depender de onde você compra, né, que você pode acumular esses pontos ali, você pode multiplicar seus pontos para até 15. Eu já fiz compras com 20 vezes a multiplicação de pontos. Então, quem compra, né, sem estratégia acaba pagando, né, e perdendo esse dinheiro. Mas quem compra com estratégia vai acumular essas viagens futuras ali, vai ter oportunidades, tá? Então, usando esse processo de compra, eu trouxe aqui um exemplo prático também de como que a gente pode aplicar isso, essa compra corriqueira, que eu falei que é a compra de consumo doméstico, de bens duráveis, para poder ajudar a fazer o cálculo. Então, vamos para o nosso exemplo lá, voltando à nossa fatura. E aí, o que eu fiz aqui? Para essa mesma fatura, que a gente está acumulando ali cerca de 45 mil pontos em 12 meses, vou pegar a referência de 12 meses aqui para a gente ficar mais fácil a dinâmica. Se eu separar ou conseguir organizar cerca de 20% das minhas compras, eu estou falando isso aqui é muito pouco, tá? Por experiência, dá para fazer muito mais do que isso. Mas 20% das minhas compras, aquela compra de supermercado, que às vezes você vai no supermercado ali, enche o carrinho e paga lá R$700 hoje, R$800, e às vezes o carrinho só vai durar 15 dias, né? Se você separar alguns itens daquele carrinho e dedicar a fazer a compra para ela chegar na sua casa, na Amazon, outra, Shopee, assim, outros lugares que entregam e acumula pontos, Mercado Livre, tá? Exemplo. E a gente conseguiu uma média de 3 pontos por real gasto, tá? Eu vou ter a seguinte conta. Aqueles 8 mil que eu gasto normalmente ali vai continuar sendo a média de 2 pontos por dólar gasto. Então, ele vai converter. Lógico que a operadora de cartão, quando ela faz a distinção com parceiros, ela não vai te dar 10 mil vezes 2 mais tudo que você acumulou em pontos. Aquelas compras que você fez no cartão com parceiros por real gasto, ela fica separada e vai gerar um ponto extra lá para você, tá? Então, tem que ter a clareza do que eu estou falando aqui. Se vocês não entenderem, levanta a mão que eu explico de outra forma. Mas, 8 mil pontos, 8 mil reais com compras aleatórias do dia a dia que eu não consegui colocar em parceiros e 2 mil reais que eu acumulei em média 3 pontos por real gasto. Eu estou acumulando ali 9 mil pontos no mês, tá? Pode agora parecer até demais. Poxa, mas aumentou muito. Mas dá para fazer mais do que isso, tá? O que vai diferenciar? Que muitas das vezes esse ponto não cai no mês exato. Então, daqui 45 dias, daqui 50 dias, daqui 30 dias. Mas depois que você coloca isso na sua rotina, periodicamente vai cair e vai ter o ponto lá para você, ok? Então, essa aqui é uma análise, né, do que a gente consegue fazer utilizando os parceiros para fazer as compras, beleza? Vamos seguir então. Tá tranquilo até aqui, gente? Ficou claro essa parte aqui? Dá um ok aí, um joinha. Vocês estão muito caladinhos. Valeu, Marcelão, obrigado. Olha só, nós vamos entrar agora num terceiro passo. Terceiro passo de 4 passos. Nós estamos chegando, caminhando para o final já, beleza? Segura a mão aí que vai ser bom. Terceiro passo, transferência com bônus. Qual que é a dinâmica que a gente vai fazer agora? Então, o que a gente tem que ter de experiência nesse contexto aqui? Nesse passo 3, eu vou ter que acumular meus pontos, ter paciência, porque nesse nível, aqui a gente vai fazer a transferência de pontos de cartão de crédito para os programas de milhagem das empresas aéreas, ok? Nesse ponto, até agora, eu usei meu cartão de crédito lá, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, transferi para o programa de milhagem, o cartão da XP, né, que é o exemplo que eu vou usar aqui, transferi para o programa de parceiros e agora eu vou transferir para o programa de empresas aéreas, ok? Em qual momento que eu vou fazer isso? Quando tiver promoções em que eu vou ter bônus por fazer isso pela empresa aérea, para a empresa aérea. Então, como é que funciona? Você vai acumular ali os pontos no cartão, vai transferir no momento certo de uma determinada promoção, vou mostrar algumas aqui recente. Isso só funciona para os pontos do banco, tá? Não para os da companhia aérea. Se você tiver lá Azul Fidelidade, vamos lá na Azul Fidelidade, vou mostrar aqui, ó. A Azul Fidelidade também tem programa de pontos. Mas se você transferiu, se você comprou por aqui, comprei na Casas Bahia aqui, R$1 por ponto azul, ele já vai ficar na empresa aérea e eu não vou conseguir transferir esse ponto mais para ninguém. O que eu ganhei aqui ficou por aqui.
mas ainda vai ter oportunidades, tá? Você, às vezes, vai conseguir aqui grandes oportunidades que multipliquem muitos pontos, por exemplo, por 15 vezes, por 10 vezes, uma compra na Azul, já pode fazer a compra aqui e deixa ele lá, entendeu? São oportunidades que podem acontecer. A gente não pode perder essas oportunidades quando tem boas promoções, ok? Então, eu estou dando esse exemplo aí para ter uma lógica. Mas, eu vou ter situação em que os pontos podem ser multiplicados por 30, vou ter bônus, na verdade, né? 30% de bônus, 80% de bônus, 100% de bônus, até 130% de bônus quando eu transfiro os meus pontos do banco para o programa da empresa aérea, ok? Então, recapitulando, se eu tenho essa condição em que os pontos são transferidos de uma empresa lá do banco, por exemplo, né, para a empresa aérea, eu vou conseguir dobrar, talvez, esses pontos. Vamos colocar isso num exemplo prático aqui, vai ficar mais fácil de entendimento. Bom, vou pegar aqui o nosso exemplo da fatura, mais uma vez, tá? Agora, o exemplo 1, em que a fatura foi dividida ali, eu já deixei 2.000 pontos lá em parceiros, comprando em ativos em programas de parceiros, produtos de consumo, tá? E acumulei aqueles 9.000 pontos em média por mês. Quando eu pego esses pontos e tem uma promoção lá de transferência de 100% de pontos de livelo, né, ou esfera, para um programa de milhagens, eu vou ter ali, o que eu vou conseguir fazer? Se eu juntei 6 meses e teve uma promoção com 100% de bônus, eu vou converter e vou dobrar essa pontuação. Então, os meus 54 mil, ou lá, 12 meses, né? Meus 108 mil vão virar automaticamente 216 numa promoção de 100% de bônus, tá? E essas promoções existem, tá, gente? Acabou de acontecer, acabou ontem. Pontos esfera para Azul, 100% de bônus, tá? Tem a regrinha, né? Mas até 100% de bônus você conseguiria transferir. Olha lá, Livelo. A Livelo também teve até 133% de bônus. Então, isso é para mostrar que é possível, tá? Essas são promoções que aconteceram recente, tá? Já encerraram, mas aconteceram recente, que é possível você fazer essa migração e dobrar os pontos acumulados no seu cartão de crédito, tá? Isso é fantástico. Na verdade, é o melhor momento para a gente fazer o ponto virar resultado, ok? Voltando lá. No nosso exemplo, se eu fiz essa transferência, mas digamos que algumas coisas eu comprei na Azul. Então, só para mostrar para vocês aqui de forma didática e prática, alguns pontos eu não consegui transferir. Então, eu vou conseguir acumular menos pontos. Então, por exemplo, se eu transferir ali 18.000 pontos e eu comprei R$2.000 por mês na Azul a 3 vezes o ponto, gerou ali 36.000 pontos, já está na Azul. Agora eu não consigo mais mandar ele para lugar nenhum e não consigo potencializar esses pontos. Então eu deixei de ganhar 36.000 pontos nesse contexto. Para 12 meses seria 72. Mais uma vez, não que seja ruim, mas se você acumular os pontos ali se você acumular os pontos ali no seu cartão de crédito, no seu programa Livelo ou seu programa Esfera, que são os 2 exemplos que eu estou usando aqui, quando você tiver uma boa promoção de transferência de pontos, você provavelmente vai dobrar esses pontos. Beleza? Vamos em frente. O fato que quem transfere na hora errada, ele perde esse valor, esses pontos agregados. E quem espera esse momento certo acaba multiplicando o resultado, que é o que a gente precisa fazer. A gente precisa aguardar o momento certo para poder fazer a escolha assertiva, né? Bom, passo 4. O último passo, estou encerrando, mas aqui mora, né, alguns fatos fundamentais que vão, de fato, nos permitir a clareza e a realização do sonho, beleza? Aqui a gente vai falar sobre a aceleração das milhas e é a hora que a gente vai comprar a passagem, tá? Essa hora aqui a gente vai comprar a passagem. Como é que é isso, Carlos? Primeira coisa, você tem que ter um entendimento de quanto custa os seus pontos, tá? Quanto que vale um ponto, um milheiro que você acumulou ali ao longo do tempo? Às vezes a gente não tem noção, né? E quando você pesquisa isso na internet, você vai ver diversas formas e pessoas falando que o milheiro ideal é tanto,
é 15 reais, 13 reais, falando de azul ali, por exemplo. Mas isso aqui é o que eu considero como um ponto equivalente, adequado para eu receber de pontuação. Porque quando a gente vai converter isso agora em passagem, você vai ver que eu vou ter ganho, de fato, fazendo isso. Então, a minha regra, tá, de referência é isso aqui, 17 pontos por real, ó, por milheiro. Na azul, estou comprando bem. Latam até 25 ainda é factível. Gol 16, Livelo Esfera 30. Por que isso que eu estou falando? Se você entrar lá no site da Azul, da Latam, é R$70 o milheiro para comprar sem nenhuma promoção. Você não vai pagar R$70 no milheiro, não faz sentido. Né? Você vai estar pagando muito mais caro. Então a gente precisa esperar as oportunidades de fato para poder escolher o momento certo e comprar os pontos ali, ok? Então, uma pausa e um entendimento rápido nos 3 primeiros passos. Primeiro passo, cartão de crédito, otimizei as minhas compras e minha organização financeira me permite, né, eu fazer essa organização e utilizar o cartão de crédito para acumular pontos. Segundo, eu mudei um comportamento de consumo e passei a comprar diversos itens de consumo, seja doméstico, seja de artigo pessoal, seja de utensílios, através de parceiros que pontuam mais. E o terceiro ponto que a gente falou aqui, que é a parte de transferir pontuação quando a gente tem uma promoção para enviar para a empresa aérea. Ok? Até aqui a gente não gastou, na teoria, eu não gastei nenhum real. Eu só juntei ponto com o meu estilo de vida, com o meu comportamento de consumo. Faz sentido? Ok. Entendendo que nesses 3 primeiros passos eu acumulei ali 216 mil pontos, né, que é o que a gente conseguiu juntar nesse exemplo que eu coloquei, né? A gente agora passa para uma dinâmica que eu tenho que aproveitar um segundo momento, que é a compra de pontos, em que nesse momento eu vou comprar a minha passagem aérea. Então, naquela brincadeira do grupo lá que eu falei que, né, quais são os sonhos de viagem, apareceu lá que algumas pessoas querem ir para a Disney, eu vou trazer esse exemplo aqui de ir para a Disney, tá? Viagem fantástica, super recomendo, tá? Quem não fez, se programe para ir. Eu demorei aí 41 anos para fazer, né? Foi a idade que a gente teve a oportunidade de fazer esse passeio, mas valeu muito a pena, né? E, se possível, vou voltar sim, né? Dar essa oportunidade para a gente, para minha família novamente. Mas, vamos lá. O que é interessante aqui, ó? Eu preciso saber quanto que vai custar uma viagem para os Estados Unidos, tá? Então, eu vou aqui mais uma vez pesquisar essa informação. Eu vou pegar aqui, eu estou pesquisando Belo Horizonte, não sei se tem gente fora aqui da nossa região, desculpa aí, eu parei de ver quem está entrando, mas vou pegar aqui de Belo Horizonte, que é o nosso destino mais factível aqui, e nós vamos para Orlando. Porque, né, lá em Orlando, né, que fica os parques. E aí que legal, ó, 192 mil pontos, uma passagem de ida e volta, já para abril, tem outros preços, tá? Eu estou olhando pelo site da Azul, tá, gente? Tem outras datas, outros preços, lógico, aqui eu vou usar o que for mais barato, para a gente poder calcular, mas essas promoções, elas aparecem o tempo todo. Ontem eu pesquisei, tinha outras datas, tinha junho, mas lembrando que nós estamos com uma questão do petróleo aí, então provavelmente as empresas aéreas já estão sofrendo, já estão mudando os preços das coisas, mas vamos usar esse aqui de 192 mil pontos, ok? Eu vou nessa viagem aqui e quero saber quanto essa viagem custa, beleza? Então ele vai pesquisar aqui para mim, enquanto ele está pesquisando, olha aqui que eu encontrei. Essa passagem aqui, o mais barato, o preço normal, 4 mil, 3 mil, 5 mil, eu vou pegar a mais barata. Aqui é um fato decisivo, tá? Porque vai depender de como você vai viajar. Se você conseguir viajar só com mala de mão, pega a tarifa mais barata. Se você quiser comparar com aquilo que o sistema de milhagem vai te entregar, você tem que pegar pelo menos 1 ou 2 malas, porque lá você vai ter 2 malas e todas essas oportunidades aqui quando você compra com pontos, ok? Eu vou pegar um intermediário aqui para a gente poder fazer uma conta rápida, vou pegar a nossa volta aqui do mesmo modelo, e chegamos aqui a um preço de passagem por pessoa de R$ 5.546, que é um precinho normal, razoável, né? Se você for pesquisar e comprar uma passagem normal aí, beleza?
Se a gente busca isso aqui por pontos, olha o que acontece. Ele vai pedir para eu fazer login aqui, deixa eu ver. Ó, eu já estou logado. Tá até mais barato, ó. Os 96 mil pontos vezes 12, 192. Por eu ser, né, um assinante do Azul Fidelidade, ficou mais barato, 76 mil pontos. Vamos fazer essa conta aqui. Então, beleza, eu vou considerar primeiro os 192 mil pontos, que é aquilo que você não tem programa de fidelidade, tá? Mas você achou uma passagem barata por ponto. Para fazer uma viagem da nossa família, que a gente viu lá que é um casal com 2 filhos, a gente vai gastar aqui cerca de 768 mil pontos. E em 12 meses eu só consegui acumular 216. Então está faltando 552 mil pontos que eu vou ter que comprar, né? E a hora de comprar a viagem com desconto é essa agora, em que eu vou ter uma promoção. E aí vamos lá na promoção. Olha lá a promoção da Azul. 310% de bônus na compra de pontos. Essa oferta acabou ontem, tá? Ah, Carlos, mas agora que você fala, agora não tem jeito de eu fazer mais, não se preocupe, essa oferta ela volta, tá? Ela volta, eu vou mostrar aqui o calendário para vocês, mas ela volta, ela acontece, mas a gente precisa ficar vigiando, tá? Mas lá na nossa análise, em que eu tenho uma oportunidade de comprar a 310% de bônus, se eu comprar 136, me falta 552, ok? Se eu comprar 136 mil pontos e ganhar um bônus de 310, eu vou juntar os 557. Só que aqui o milheiro é R$70, que é o preço normal. Então eu vou pagar R$136 no milheiro, vezes 70, eu gastei R$9.520, ok? O milheiro saiu ali por 17,7, que está um preço bem próximo daquilo que eu falei, né? A casa de 17. Se você tiver um cartão azul, tá? Eu vou mostrar esse cartão aqui para vocês. Comprar com cartão azul, você ganha ainda 10% de desconto dessa passagem. Então, e divide isso em 6 vezes, tá? Então, você ficaria ali com o milheiro a R$15,36, que é muito bom. Então, agora, somando aqueles 216 mil pontos, mais o que eu comprei, 552, eu tenho 774. Agora eu já consigo comprar aquela viagem lá, a 192 mil pontos e de volta, ok? Quanto que eu gastei para fazer isso? Gastei os 768 mil pontos, 8.568, porque eu comprei ali com cartão com desconto azul, e as taxas de embarque, que são separadas, tá? Deu 2.327 e de volta para 4 pessoas. Tá? Meu custo total foi de R$10.895. Ou seja, eu gastei aqui cerca de R$2.700 por passageiro e de volta, que ficou muito bom, tá? Agora, vamos pensar de outra forma. Se eu fiz esse gasto aqui de R$10.000 para fazer essa viagem, e se eu não usasse essa estratégia, quanto que eu ia pagar? Eu mostrei para vocês lá, 5.600, né? Para 4 pessoas, olha o valor da passagem, R$22.185. Esse é um valor que assusta todo mundo, a maioria das pessoas, fala, cara, não dá para eu fazer esse tipo de viagem. Mas aqui, usando essa estratégia, organizando, planejando, prazo de 1 ano, eu consegui juntar, acumular uma quantidade de pontos, esperei uma promoção no momento certo para poder fazer a compra disso. E aí, para isso, você tem que ter sua vida organizada, o dinheiro pronto para poder fazer essas transações. E gerei uma economia de R$11.290, que é mais ou menos o que você vai gastar só para passear lá em Orlando e entrar nos parques. Tá? Às vezes você gasta até mais, dependendo de quantos parques você for fazer com a sua família. Mas eu gerei aqui 51% de desconto nessa viagem. Aí isso para mim é muito bom, é fantástico, tá? E eu te falo que dá para melhorar, tá? E aí aqui seria a cereja do bolo, que tem uma regrinha, né? Esse 310 aqui, ele não vem de graça. Ele tem regras. Então, ele é para quem é assinante do Clube Azul. Certo? Aí você fala, pronto, aí acabou. Agora vou ter que gastar dinheiro com isso, então não vale a pena para mim. Bom, eu já te falo que se você for um cliente normal, cliente Azul Fidelidade, só cadastrou seu CPF lá e nada mais, e nunca conseguiu ser um diamante, um níquel, um topázio, você vai ficar aqui nessa margem de 110, 220 de possibilidades. Mas se você assinar o clube, você consegue, né, esse bônus de 310. E aí você não precisa fazer a adesão de uma anuidade. Você pode,
né, aproveitar um momento, por exemplo, outra oferta, mais uma vez aqui, ó, assinante do clube com 50% de desconto. Olha o que isso aqui está entregando para gente. Se eu assinar o clube anualmente, ó, essa oferta acabou também, dia 15. Mas ela volta. Se a gente assina o clube por um ano, eu vou pagar R$21 e vou ter 1.000 pontos, ou no ano, 12 mil pontos por esses R$21. Está acima daqueles 17, não está? Mas olha os benefícios que eu vou conseguir ter quando eu faço isso aqui. Ah, não, Carlos, mas eu não quero assinar. Se você não quer assinar, você pode assinar só no momento de fazer a compra. Então tem a opção aqui do pagamento mensal. É 30% de desconto, um valor menor, mas você pode assinar no mês, faz a aquisição de pontos com 310 aproveitando a promoção, faz a conversão, depois cancela o clube, tá? Se você tem a rotina e já estabelecido de viajar, não precisa ser para fora do país só não, tá, gente? O Brasil é grande, é continental, você pode ir para o Nordeste, pode ir para o Sul, você vai precisar de um voo, tá? E aí, se você tiver essa rotina já estabelecida, vale a pena sim pegar esses momentos de promoção para assinar o clube, que você vai gastar aqui R$250 no ano. E aí eu vou mostrar para você os benefícios de fazer isso, tá? Quando a gente compra os pontos na campanha de forma estratégica, a gente usa o acelerador, a gente vai comprar pontos no momento certo e automaticamente eu estou comprando a viagem com desconto, ok? Então, voltando aqui, ó, eu mostrei para vocês lá no site, né? Eu mostrei aqui, ó, eu peguei um print aqui, mas eu vou voltar lá ó, no site. Olha, eu estou comprando aqui, em vez de 96 mil pontos, por ser assinante, eu estou comprando a 76 mil. Olha que beleza. E que eu falei, olha, 2 malas, tá? Não tem opção de ir sem mala. Aqui eu já tenho 2 malas para despacho, tá? Então eu vou selecionar essa tarifa aqui. Eu sabia que ele ia pedir meu usuário aqui. Vou selecionar essa tarifa aqui para usar de exemplo e vamos ver lá quanto que isso vai gerar de ponto, de custo. Cadê? Selecionei o primeiro trecho, selecionando o segundo trecho. E aí eu tenho aqui, ó, 153.600 pontos. Se eu multiplicar isso por 6, vamos colocar aqui minha realidade, 2 adultos e 2 crianças. Vou buscar essa passagem de novo aqui, acredito que vai ser a mesma coisa. Ó, 76 e o trecho de volta 76. Pronto, 614.400. Olha, sem ser assinante, eu ia ter que gastar 768 mil pontos. Não era isso que a gente viu lá? Com a assinatura do clube, eu vou gastar só 614. Vamos calcular isso agora para ver como é que fica? Olha a mágica. Eu precisava lá de 552 mil pontos. Agora eu vou precisar, para completar os 614, 398, 400 mil pontos. Então, quando eu faço essa conta aqui, ó, eu vou precisar de menos de 100 mil pontos comprados na promoção, com bônus de 310%, para conseguir comprar essa mesma passagem. E olha que interessante. Se eu faço esse movimento aqui, o meu custo, que foi 8 mil e pouco com desconto, ele caiu aqui para 6.174. Eu tenho agora os pontos para comprar a passagem, e olha o que acontece comigo. Eu usei os meus 614 mil pontos, paguei ali, gastei 6.174, as taxas de embarque 2.377, na nossa conta aqui, o custo total foi de R$ 8.501. Eu estou falando que a passagem de ida e volta para Orlando, saindo de Belo Horizonte, ficou por R$ 2.125. É muito barato, gente. É uma economia fantástica. Nós geramos economia aqui de R$ 13 mil, 62% de desconto. Fazendo o quê? Planejamento, organização, não gerando ali nenhuma despesa adicional, a não ser na hora de comprar passagem. Então, assim, se isso aqui não fizer sentido para você que gosta de viajar, que quer fazer mais viagens com frequência, e se organizar financeiramente para poder se proporcionar isso, e eu te falo o seguinte, Estados Unidos, dólar, você vai gastar. Esses 13 mil aqui pode ser a diferença de você fazer uma boa viagem e poder ter o dinheiro ali para poder gastar sem ter mais do que isso. E eu te falo que uma viagem hoje, que em média você vai gastar ali 50 mil reais, se eu consigo economizar 13 mil na passagem,
eu já estou reduzindo o custo para 37. Então, dá para fazer uma diferença muito grande. Lógico, eu estou fazendo uma viagem aqui de família, não dá para você ficar, não dá para ficar em qualquer lugar, né? Tem aquelas condições em que a gente precisa ter ali um mínimo de conforto, né? Deve você está com criança pequena e assim por diante. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui é possível fazer, isso acontece, é assim que eu faço, é assim que eu fiz, tá? E para finalizar, eu queria, né, trazer aqui um entendimento para vocês sobre mentalidade, planejamento e estratégia, tá? Existe um caminho a percorrer. Tudo que eu mostrei para vocês aqui não é simples, não é fácil, não é só não clicar. Precisa de vigiar as promoções, você precisa ter ali o controle dos seus gastos, organizar o seu consumo. Então, isso não é fácil, não é simples, né? Não é dinheiro de graça. 13 mil reais de economia não foi de graça. Eu tive que organizar, planejar, vigiar, selecionar, ter o dinheiro reservado para fazer a compra na hora certa. Então, o que eu quero trazer aqui de forma bem clara e simples? Você precisa ter uma vida financeira organizada para que você consiga gerar resultados e potencializar ali as suas oportunidades. O dinheiro organizado, ele vai comprar essa liberdade, essa possibilidade de você fazer coisas que você não imaginava que poderia fazer. E essas liberdades, elas vão te criar memórias, né, vão gerar ali aqueles momentos prazerosos que a gente falou, em que eu vou compartilhar com os amigos, compartilhar com a família, que vai ficar na memória dos seus filhos. Isso não tem preço, gente. Quem viaja, quem viajou, sabe ali como é gostoso, é prazeroso a gente celebrar essas conquistas, tá? E não é uma coisa de quem ganha mais, né? É quem se organiza melhor. Aí eu vou voltar aqui àquele contexto nosso que eu falei. Eu fiz uma lógica aqui para uma pessoa que ganha, uma família que ganha 12 mil reais. Cara, 12 mil reais é muito dinheiro, a realidade do nosso país. Mas imagina que você é só um casal e ganha metade, 6. Poxa, vai conseguir fazer a mesma viagem. Tá? Você tem um filho, ganha 8, 9 mil, vai conseguir fazer a mesma viagem. Tá? Você se organizando, você consegue fazer. Tá? Então, fique com isso em mente, com o entendimento disso, que é possível fazer, mas depende de você se mobilizar, se você se organizar para que o resultado venha. Tá? E aí, para finalizar, de fato, o bônus nosso aqui é o seguinte. O que eu quero mostrar para vocês? Mastigado. Como fazer, né? Como que eu vou conseguir fazer essa dinâmica acontecer? Usando 2 cartões, tá? Cartão da XP. Por que eu uso o cartão XP? Ele tem o benefício de acumular. Se eu fizer uma fatura de até R$ 7.500 por mês, ele ele aumenta o meu ponto para 2,5. Ele não tem anuidade, não tem custo. É um Visa Infinity, então ele já me dá sala VIP. Eu posso colocar cartão adicional. Então, por exemplo, eu vou viajar com a minha esposa, tem 4 sala VIP. Eu posso dar um cartão adicional para ela, ela vai ter 4, nós temos 8. Se eu tenho 2 filhos, todo mundo entra na sala VIP, ida e volta. Entendeu? O que eu preciso para poder adquirir esse cartão e ter esses benefícios? Eu preciso de ter 20 mil reais aplicado. Por que eu falei que a gente precisa estar com a vida organizada para pensar nessas estratégias? Porque se eu não tiver condição, né, de proporcionar isso aqui, que é o mais simples, um bom cartão, com uma boa bandeira, sem custo, sem anuidade, sem surpresinha, se você não usar, não vai ter. Se você usar, você pode usar os benefícios. Os pontos deles são transferidos para Livelo, tá? Para quem opta pelo ponto. Tem a opção do cashback também. Quem não viaja, quer ganhar dinheiro de volta, ele tem lá a opção de 1% de cashback de tudo que você compra. E nas compras de parceiro você vai ter 5%, 10%, enfim. Fiz a propaganda aqui, mas é um cartão que eu acho que é de fácil acesso. Ele tem que estar dentro de um planejamento de vida, que é organização financeira, dinheiro sobrando para você poder, sua reserva financeira, você pensar na sua aposentadoria. É tema para outro assunto também, outra aula. E o outro cartãozinho da Azul ali, o Azul é o Platinum, tá? Que é um cartão barato. Hoje, a fatura mínima dele, se eu não me engano, é 4 mil reais, para você ter isenção da mensalidade. Se você gastar 2 mil reais nesse cartão, você tem ali a metade dessa isenção ali da mensalidade. Então, eu estou falando aqui que 7.500 mais 9.500 reais de consumo em cartão de crédito, se você consegue se organizar para isso,
você consegue fazer toda essa estratégia que eu apresentei para você aqui agora, tá? É possível fazer, beleza? No mais, assinatura do Clube Azul na promoção, R$ 21 mensal. Estou falando aqui de 250, R$ 260 por mês, por ano. Então, olha quanto de benefício eu vou ter. Desconto na passagem, desconto no ponto, vou ter mala extra, mais outros benefícios da Azul ali, assinando esse clube. Então, no momento oportuno, não vou falar para você entrar aí agora, que deve estar uns R$ 40, R$ 50 a assinatura, para fazer isso agora. Mas quando vier a promoção novamente, aproveite, faz a assinatura, para quem gosta e entende que a Azul é um bom parceiro para poder fazer essas viagens, tá? E, independente disso, inscreva em todos os programas de fidelidade possíveis, tá? Ah, não tem esfera, não tem livelo, mas você não precisa assinar. Se você for lá, fizer seu cadastro, você já fica habilitado para fazer compras ali, acumular pontos, fazer compras em parceiros, e aí você já vai juntar ponto ali. Lógico, se você quiser alavancar, talvez uma assinatura desses clubes também vai valer a pena, mas vai depender de quantos pontos você precisa, qual que é a sua rotina, ou a quantidade de cartão que você usa, mas para isso que eu te mostrei aqui, não é necessário. Só você ter a assinatura ali, o cadastro nesses programas e fazer as compras por eles e fazer as transferências de pontos por eles, você já consegue fazer esse resultado acontecer, ok? E cadastrar também nas empresas aéreas. Você precisa ter lá o Latam PES, a Azul, a Copa, a Gol, né? Tenha cadastro ali nos programas de fidelidade, não precisa pagar a assinatura também. Tem benefícios? Tem. Vale a pena? Para mim, vale. Em alguns deles, vale muito a pena. Então, se você tem essas condições, isso consegue fazer isso de forma planejada, e aí eu consigo também pensar assim, cara, me ajuda com isso, eu te ajudo. A gente pode trabalhar isso dentro de uma estrutura de organização financeira, que é organizar ali a questão do uso das milhas e dos pontos, ok? Mas, tendo esse básico, você já consegue fazer uma viagem aí, em um curto prazo de tempo, de um ano e meio, pensando em prazos aí para tudo acontecer, as oportunidades vir, mas você consegue fazer esse tipo de viagem aqui, e lógico, tem que juntar o dinheiro para consumir lá, para pagar passagem, assim por diante. Você tem que ter um planejamento de viagem, que também é tema para outra aula, ok? Finalmente, gente, olha cá, datas para vigiar. Então, assim, tem algumas datas em que essas promoções acontecem, tá? Então, Clube Azul, 16 de janeiro, aniversário, né? Caixa, Gol, mês de março, Semana Consumidor, tá tendo promoção, mostrei várias aqui para vocês. Setembro, também tem mês recheado ali, de aniversário de Clube Smile, do Clube Esfera, da Latam PES. Outubro tem aniversário do Smile, tem novembro, Black Friday, aí também acontecem diversas oportunidades de promoções assim, lógico, tem que filtrar, mas tem, tá? Dezembro, aniversário da Azul, e promoções de Natal. Então, assim, algumas datas de forma resumida, se você pesquisar na internet, você vai achar diversas, um calendário até mais específico, mais detalhado, mas o que eu recomendo aqui para todo mundo que quer usufruir desses benefícios? Assine, cadastre, né? Nesses grupos, para você passar a receber os e-mails, porque nos e-mails vão vir essas promoções, vai vir ofertas e tudo mais, você consegue monitorar ali as ofertas de parceiros, tudo através do seu e-mail. Segue no Instagram essas empresas, esses grupos, que aí ele também vai aparecer para você com frequência ali essas oportunidades de compra, né, e de promoções, tá? Também vai fazer muita diferença para você nesse aspecto aí, beleza? E é isso, gente. Eu quis aqui trazer de forma resumida, a gente está praticamente aqui em 1 hora de aula. Vou deixar aberto para vocês aqui, se alguém tiver dúvida, pergunta, tá? Fiquem muito à vontade, mas eu queria deixar para vocês que, com planejamento, com organização financeira, né, e com disciplina, a gente consegue fazer sobrar dinheiro, consegue, né, guardar dinheiro, a gente consegue viajar bem e que essas viagens podem acontecer todos os anos. Uma bela viagem como essa de exemplo que a gente discutiu aqui, na minha opinião, se você consegue fazer uma viagem dessa por ano, para outros países, ou viagens até mesmo nacionais, a mais de uma viagem nacional, né, você consegue fazer, vai ser fantástico, você vai aproveitar muito, tá? Ficou claro? Dúvidas, perguntas? Agora é a hora, gente. Vocês fiquem à vontade, pode abrir o microfone.
Carlos, boa noite novamente. Eu estou com uma dúvida. Fala, Glaucia. Quando eu transfiro os meus pontos, como por exemplo para Azul, esses pontos eles têm uma validade quando ele é bonificação só de 6 meses. É isso mesmo? Sim, na maioria das vezes ele vai ter esse prazo. Ele pode ser estendido caso você seja assinante do clube, tá? Então, por exemplo, Azul, em algumas condições, se a promoção é dela, para quem é assinante, esse ponto dura mais de 6 meses. A Latam PES, se você é assinante, esses pontos nunca expiram, né? Um exemplo aqui que eu estou dando, tá? Enquanto você é assinante. Livelo também não expiram. Então vai depender muito. Por isso que eu falei aqui que é importante a gente se programar, acumular ponto, entendendo que a gente já tem ponto suficiente para fazer a viagem, é a hora que a gente vai fazer as transferências. Então, por exemplo, pegar seu exemplo aí, eu já tenho 10 mil pontos aqui, já vou transferir lá para uma promoção com 310%, comprar mais pontos. Cara, não faz sentido. É melhor você juntar ali os 10, os 100, os 20, os 200 mil pontos lá no programa do cartão, dentro do prazo, lógico, não pode perder, né? Para depois pensar em alavancar esses pontos nesses momentos de promoção, tá? Ficou claro? Ficou sim. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tá tranquilo? Ô Carlos, mais uma dúvida. Sim. Me explique mais um pouquinho sobre a questão assim. Você não é assinante do clube, você é só cadastrado, e aí você quer fazer a assinatura, igual você explicou aí, apenas por um mês, e depois que você fez a compra, você cancela. Perfeito. Vamos lá. Vou voltar lá na tela aqui, ó. Cadê? Adesão. Ó, observe que essa promoção aqui, que é a promoção de aniversário da Azul, ela aconteceu aqui, ó, do dia 9 ao dia 15, ok? A promoção de transferência de pontos, ela aconteceu aqui, deixa eu pegar a data, ó, do dia 9 ao dia 17. Então, observe, no mesmo período, na mesma janela de uma semana ali, um pouco menos de uma semana, eu posso fazer adesão do Clube Azul por um mês, que é o plano mensal. Então, a gente consegue assinar e eu posso cancelar, porque vai me cobrar um mês, eu vou ser agora Clube Azul, tá? Vai me cobrar R$ 31,50, vou ganhar 1.000 pontos, e isso aqui, eu assinando esse clube aqui, vai me dar a possibilidade de vir aqui, como assinante de Clube Azul, comprar pontos a 310% de bônus, ok? Não quero mais, você vai fazer a transação, os pontos vão cair lá na Azul para você, tudo certinho, bonitinho, você já pode ir lá e cancelar o seu plano de fidelidade do grupo, ok? Essa é uma das estratégias para você não ter que ficar com assinatura pelo ano inteiro, tá? Mas tudo tem um momento certo de fazer, e ela veio de propósito, tá? Eles sabem que vai ter as pessoas que querem só o benefício, vai pegar esse 31,50, né, da pessoa para dar esse benefício de 310% de pontos de bônus para a pessoa, tá? Entendi, porque eu achei que tinha uma carência de você ter estar cadastrado, estar, né, para poder fazer a transação. No caso, não, né? Não, aí assim, lógico que eu tô falando aqui, tá, Glaucio, mas isso é o que acontece, mas sempre tem uma regra do jogo. Então você tem que procurar o regulamento dele lá para poder entender de fato. Vai ter alguma regrinha lá, aqui ó, os termos da campanha estão aqui, tá? Como é que é feito, o que é cobrado, resgate, o que pode, o que não pode. Você tem que ler e entender. Mas isso que eu falei de regra aqui é possível sim, você pode fazer, tá? Isso aqui é normal, tá? Nesse momento oportuno. O que pode acontecer é aparecer essa promoção com mais de 300% de bônus, já teve de 330, tá? E não ter lá a possibilidade de você fazer assinatura com o desconto. Então, talvez você vai ter que entrar lá, eu quero aproveitar esse momento aqui, não tem essa promoção aqui de 50% de benefício para assinatura do plano, eu vou ter que ir lá e assinar R$60. Exemplo, isso poderia acontecer. Aí você vai ter que gastar R$60
para poder ter o direito de comprar a 310% de bônus, tá? Também pode acontecer. Beleza? Show de bola. Ô, gente, e no mais? Mais alguém? Dúvidas, perguntas? Experiências? Alguém tem experiência para contar? Ó, ela cria, tá cantando para nós aí, ó. Ô, Carlos, Oi. boa noite. Meu nome é Regiane. Ei, Eu Regiane, já te boa noite. acompanho já há muito tempo já. Já te acompanho na parte, né, controle financeiro, né? Bacana. Você representa a XP, né? E, nossa, eu sou a fã. Ó, Aí, deixa eu te obrigado. falar. Conheço a sua esposa, a gente já trabalhou junto e, assim, é um prazer enorme estar conversando com você aqui agora. Que bom, Deixa eu te eu fiquei falar. feliz por isso. Acompanho sua filhinha. Nossa, uma família linda, maravilhosa. Deus abençoe vocês, Obrigado. tá? Amém, amém. Vocês são um exemplo de pessoas, assim, resilientes. E isso dá, assim, uma força muito grande pra gente também estar fazendo a mesma coisa. Ó, que massa, Regiane, que bom. Deixa eu te falar, ô Carlos, eu faço esse acompanhamento de milhas, sabe? E recentemente eu aproveitei até essa promoção da Livelo. Fiz assim só por experimento para ver se realmente ia dar certo. Certo. Eu tinha pouquinho e o meu alavancou mais de 20 mil milhas. Aí, eu quero saber o seguinte, existe um limite de transferência anual? Tipo assim, eu juntei 100 mil milhas, vamos supor que, né, eu sei que isso é impossível, mas uma pessoa que tem um gasto alto, aí ele juntou 100 mil milhas umas 2 vezes no ano, ele consegue fazer essa transferência se tiver uma outra promoção? Tá, consegue, mas tem limite sim, tá? Tem limites. Por exemplo, essa última promoção aqui eu infelizmente eu não vou conseguir abrir para te mostrar. Mas se eu clicar aqui, ó, eu quero, ó, deixa eu passar para vocês aqui, ó. Cliquei no eu quero lá da promoção de milhas. Vou fazer login aqui de novo. O que vai acontecer? Ele vai me mostrar qual que é o limite que eu posso transferir. Então, por exemplo, se eu já transferi lá uma quantidade, se eu já comprei uma quantidade de pontos, ele vai me falar aqui, ó. Então, aqui embaixo ele fala, ó, limite anual, eu posso fazer 100 mil pontos disponíveis para comprar. Nesse caso, está sem promoção. Ontem, que a promoção estava vigente, o limite estava 400 mil pontos. Então, na época de promoção, eles ainda fazem aquele negócio, opa, vou te vender 400 mil pontos a R$70, vou ganhar um bom valor aí, né? E te dou esses pontos, tá? Naquele momento tinha essa promoção com esse limite de pontos. Agora, se eu quisesse fazer aqui, se eu vim cá digitar se eu digitar 110 mil pontos aqui, ó, eu acho que ele vai lá, falar que eu tô fora do limite. Então, eu só conseguiria fazer no máximo que 100, tá? Mas durante as promoções, geralmente, ele dá a possibilidade de fazer mais transferências, mais pontos, tá? Mas tem limite anual, sim. Aí vai dar regra de cada companhia. Eu não consegui ver, igual teve algumas pessoas aí que perguntaram que, né, no caso do limite também, os meses, né, que vale os pontos. Mas também a gente pode vender também, nesse caso, a gente não conseguir fazer o processo que é outra história, né? Mas se a pessoa quiser, ela pode até vender, né? Se caso ela não conseguir viajar, no caso. Isso é uma profissão, tá? Emissor de milhas. Tá? Tem gente que acumula ponto para vender passagem e ganhar um spread aí entre o valor da passagem real e aquilo que ele consegue com pontos. Sim, tem pessoas que fazem e você pode fazer. Tem limite também de pessoas que você pode comprar, tá? Então, por exemplo, no seu CPF na Azul melhorou, era pior, era só 5. Agora aumentou, acho que está com 10 agora, você pode emitir até para 10 pessoas. Então, mas você pode vender, pode, né, passar isso para outra pessoa, né? Por exemplo, minha sogra, mais a vizinha viajou para os Estados Unidos mês passado, né? Chegaram agora. Eu emiti passagem para elas, então dá para fazer essa jogada, tá? Para pessoas se você tiver os pontos acumulados, tá? Mas sempre lembrar da regra, gente, ponto não pode perder não, tá? Você me fez lembrar um exemplo aqui, um cliente meu que estava lá com pontos expirando e ele não tinha viagem nenhuma para fazer. Cara, troca isso por desconto na fatura do cartão de crédito. Não deixa o ponto expirar, não perca o ponto, entendeu?
porque é um ponto que você está ganhando ali aleatoriamente, sem você fazer esforço nenhum, te dando um universo de oportunidades e você deixar ele expirar, né, simplesmente jogar o ponto fora, tá? Então, é bom, para quem quer utilizar, tem que vigiar, tem que ficar atento aos prazos, limites, tá? Para poder usar bem. Beleza, gente? Mais alguma pergunta, dúvida? Se não, eu vou finalizar aqui, vou pedir para vocês, com muito carinho, vou mandar lá no grupo uma pesquisa de satisfação, e se você quiser receber esse material aqui, eu vou mandar no modelo de e-book, vou disponibilizar para vocês, mas para ganhar tem que preencher a pesquisa de satisfação, falar a verdade lá, se foi bom, se foi ruim, o que precisa melhorar. Então eu conto muito com vocês nesse aspecto, porque a ideia é fazer isso aqui, não sobre o assunto só de milhas, né, gente? Eu quero falar daquilo que vai agregar na vida de vocês, né, e vocês podem continuar dando sugestões e opiniões aí, mas eu quero que através dessa pesquisa eu consiga melhorar aí aquilo que eu vou entregar, né, nos próximos encontros, beleza? Muito obrigado, tá, pela presença de vocês, foi fantástico, eu fico muito feliz aqui com a participação, estou feliz com as pessoas que se dispuseram a gastar esse tempo aqui e participar conosco, e siga com sabedoria.